Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado. E hoje eu vou trabalhar com vocês um tema que eu aposto que não tem essa compreensão. E eu quero trazer para vocês aqui um pouco dos meus erros. E claro, imaginando talvez que possa ser o seu erro, eu vou te ensinar basicamente como analisar fundos imobiliários de logística. E para isso, eu aposto que você deve entrar no site aqui, como o próprio Status Invest. Você basicamente vai aqui filtrar por imóveis industriais e logísticos, né, que é uma das formas que você tem aqui. Você pode colocar um pouco de liquidez, um P sobre VP, tudo aquilo que você quer. E eu aposto que você faz isso aqui. Você vai na aba aqui de Dividend Yield, basicamente você filtra do maior para o menor. Naturalmente, essa lista ela vai te jogar aqui alguns fundos e você, claro, pode dar uma olhada em algum deles. Mas eu vou te explicar alguns outros critérios que você deve utilizar quando você decidir, então, investir em algum fundo imobiliário, especialmente aqui, neste caso, falando de fundos imobiliários de logística. O que você precisa ter primeira compreensão, e aqui eu acho que é o mais interessante, quando você faz apenas a filtragem pelo Dividend Yield. O Dividend Yield, pelo menos nesse site e em alguns outros, eles congregam para você alguns itens que eu acredito que são importantes de você conhecer. O primeiro deles, eles pegam os 12 meses passados. E aí, basicamente, somando aqui os dividendos que foram pagos, eles dividem pela cotação atual. E qual que é o problema disso? Duas coisas podem acontecer. Nesses 12 meses, os dividendos eles podem cair ou eles podem subir. Assim como o preço atual pode subir ou pode também cair. Qual que é o ponto? Especialmente falando aqui do BLMG, que é o primeiro fundo que nós vamos falar, que é o Blue Macau Logística, ele na verdade teve efeitos extremamente contrários. Na verdade, a cotação caiu muito, você vai perceber que a cotação basicamente derreteu 50%, e os seus rendimentos caíram basicamente também ali 50%. Vamos dar uma olhada especificamente aqui no próprio Status Invest para a gente dar uma olhada. Olha só, você vai ver que a questão da desvalorização ficou aqui em 36%, no entanto esse gráfico que ele é ajustado, então ele considera os dividendos que você recebeu, os rendimentos que foram recebidos nesse prazo todo, e não chegaria aqui aos 50%. No entanto, eu te garanto, porque eu tive um prejuízo e ainda estou tendo um prejuízo de aproximadamente ali 50% nesse fundo. Por quê? Quando eu iniciei na bolsa, eu estava ali basicamente influenciado por algumas pessoas e algumas pessoas me disseram: André, compra via varejo. Hoje então Casas Bahia. Olhando ali para o ativo, que eu acabei comprando porque eu não tinha conhecimento nenhum, eu levei muito tempo para começar a estudar, para me desenvolver e entender mais os investimentos, e aí eu encontrei os fundos imobiliários. E eu fiz a filtragem igual eu fiz aqui para vocês. Eu peguei o maior dividend yield e coloquei ali algum dinheiro. Naturalmente, por algum tempo, eu estava recebendo bons rendimentos desse fundo. Eu estava recebendo ali e falava: poxa, ele tem imóveis interessantes, eu acredito que vai ser um bom fundo. Na verdade, eu não sabia ainda entender o que era uma alavancagem. Eu não conseguia visualizar dentro do relatório que os resultados estavam indo de mal a pior. E tudo isso fez com que, ao longo do tempo, eu tivesse que aprender como enxergar esse tipo de problema. E é isso que eu estou querendo trazer aqui para você. Por quê? Quando você olha aqui para a atual cotação, você já viu que ela caiu aqui 36%. Na verdade, uma cotação não ajustada foi mais aqui de 50%. Só para você ter uma ideia, né, hoje o valor patrimonial dele está aqui em R$ 80 e o P sobre VP está em 0,49, significando basicamente que 51% do valor do fundo foi perdido. E qual que é o outro ponto? Né? Lembra que eu te falei que a cotação caiu? E os rendimentos eles tiveram essa mesma destinação. Olha só, lá no começo de 2023, 2022 e 2021, ele pagava lá seus 80, 90 centavos. No entanto, olha só o que aconteceu de lá para cá. Os rendimentos eles caíram basicamente ali dos 80 para os atuais 44 centavos. E lembra que eu te falei que a relação de dividend yield é basicamente os 12 meses dividido pela cotação. Então, os 12 meses dividido pela cotação atual. Então, olha só. Se eu pego os rendimentos dos 12 meses anteriores, eu basicamente chegaria até aqui. Então, eu teria que pegar essa janela aqui. Só que eu não estou mais recebendo esse valor aqui de 74, 71, 70 centavos. Eu tenho que considerar hoje um rendimento próximo a 44 centavos. Como que eu deveria fazer essa conta para ficar um pouco mais fidedigna? Eu deveria fazer a mesma conta, só que com os rendimentos atuais. Então, basicamente, eu precisaria pegar esses 44 centavos,
multiplicar por 12, que a gente sempre faz num período anual, e dividir por os 39,19, que é a cotação atual, e daria um dividendo próximo aqui aos 13,5%, bem distante aqui dos seus quase 20% de rendimento que esse fundo traz. Qual que é o principal que você deve compreender neste momento? E nem sempre você receber um alto rendimento vai compensar quedas que você tem na trajetória. Por mais que de uma certa maneira eu esteja ali quase que equilibrado em relação ao que eu ganhei do fundo e aquilo que eu perdi, eu particularmente estou nesse momento perdendo para a inflação em relação a esse fundo. Afinal de contas, se eu coloquei R$ 100 no começo e recebi rendimentos, só que a cotação caiu e eu no final de 2 anos eu fiquei com R$ 100, significa que eu perdi dinheiro, porque nominalmente eu fiquei com a mesma coisa. Agora, considerando a inflação aqui no jogo, você perdeu dinheiro. Isso é muito importante. Para a gente enxergar um pouco, eu vou trazer vocês aqui para o relatório gerencial para explicar aqui alguns conceitos. Você vai analisar a fundo aqui, em grandes números, o BLMG. E ele fala basicamente que ele tem 1 bilhão em valor de ativos, ou seja, significa que ele tem 1 bilhão de imóveis lá dentro. E olha só, você vai ver basicamente que ele tem aqui 4 imóveis. Um deles é no Rio de Janeiro, Minas Gerais, 2 deles são aqui em São Paulo. Tem um aqui em Cabreúva também, mas eu quero já adiantar que esse fundo ele está passando por algumas mudanças. Então existem alguns imóveis que vão ficar para dentro do BLMG, tem outros que não, mas isso fica para um outro vídeo que eu vou até deixar no final explicando mais sobre ele, se você tiver interesse. Qual que é o ponto? Esse fundo, ele basicamente tem um fluxo muito grande aqui de amortização e tem um fluxo grande de dívidas. E como que você poderia avaliar isso de uma forma mais clara ainda? Ele disse para a gente que o patrimônio dele é de 1 bilhão. No entanto, aqui em cima você vai ver o patrimônio líquido, ou então o PL. Por que está em 344 milhões ao invés daqueles de 1 bilhão? Muito simples, e aqui é uma conta que você precisa saber fazer. O patrimônio líquido, ele é basicamente o ativo menos passivo. Então, vamos ver. Se eu tenho, por exemplo, 1 bilhão de ativo, e eu tenho, por exemplo, um patrimônio, ou na verdade eu tenho aqui um passivo, nesse caso aqui de quase ali os seus 650 milhões, significa finalmente que eu teria este valor aqui. E aí você já consegue compreender que 1 bilhão de ativos não é exatamente o que o fundo tem. Na verdade, ele tem 350. E esses outros 650 são alavancagem. São dívidas que o fundo tem que pagar. E isso pode ser muito bom, como o TRXF conseguiu fazer, mas pode também ser muito ruim, como foi o caso aqui do BLMG. Por quê? A cotação caiu muito, ele não conseguiu fazer emissão, ele não conseguiu, com um novo parceiro lá, com a Oaktree, fazer um movimento interessante, e no final das contas o cotista acabou sendo extremamente penalizado nessa situação. Então, dividendo não é a única coisa que você deveria olhar, você deve olhar também para a qualidade. Mas, depois que eu compreendi que o yield não é a única forma de analisar, como que eu posso analisar mais aprofundadamente fundos imobiliários? E aí você precisa olhar para outros fundos. E olha só, um rendimento já bem menor, na casa aqui dos seus 8,6, bem distante dos seus quase 20% do BTG, é um outro fundo aqui, o LVBI. E claro, isso aqui não é uma indicação. Eu só estou exemplificando aqui alguns fundos para você começar a compreender como analisar melhor os fundos imobiliários. Bem, você vai primeiro dar uma olhada aqui embaixo, tá bom? O P sobre VP, que é basicamente para você ver se você está pagando um ágio ou não em cima do valor patrimonial daquele ativo. Significa, basicamente, se você está pagando mais caro ou mais barato por aquilo que você está levando, tá bom? E aí, depois que você fez essa análise inicial, você viu que o dividendo é mais ou menos ali o que você estava esperando, você vai um pouquinho para o relatório. Claro, o que você deve olhar de início aqui no relatório? Bem, se você está investindo em fundos imobiliários, você deve olhar os imóveis que esse fundo tem. E para isso, você pode dar uma olhada aqui embaixo. Ele mostra um pouco dos imóveis que ele tem. Então, olha só, ele tem algum Extrema, Mauá. Você vai ver aqui os tantos imóveis aqui que ele tem, a participação dele do fundo. Você tem a questão da vacância financeira, o prazo médio dos contratos. Você tem muitas coisas aqui que são importantes para você compreender se é um bom fundo ou não. Legal. André, eu já vi que ele tem ativos em lugares bastante diversificados. Para mim, esse é um bom ponto. Agora, o que eu devo olhar além disso? Porque eu já vi que os imóveis parecem que são interessantes. Porque você vai ver aqui num gráfico que eu acho muito legal que eles trazem aqui. Olha só. Infelizmente, ou felizmente, enfim, isso daí fica a seu critério, São Paulo é o local em que é
existe a maior concentração de PIB. Então, basicamente, São Paulo é um centro financeiro muito grande. Exatamente por isso, as empresas elas têm um interesse que os galpões delas fiquem bem próximos ao raio aqui de São Paulo, para que você consiga distribuir mais rapidamente aquela mercadoria e você consiga girar o seu ativo. E assim, quando você vê que basicamente 50% do fundo está localizado no raio 30 de São Paulo, poxa, maravilha. Você tem aqui ó, a região metropolitana de Curitiba, você tem Extrema, que é muito importante, muito porque você tem alguns benefícios tributários lá dentro, e a região metropolitana de Salvador também, bastante interessante. Qual que é o ponto aqui? Você já viu basicamente, olha, são imóveis bons, porque você já viu aqui em cima que eles estão bem localizados, você vê que eles são galpões no geral bem grandes, você já viu que a classe dos ativos aqui é alta, que é a classe A, você tem A, duplo A e triplo A, e você deve pensar, tá, já enxerguei que fundo imobiliário é imóvel. Agora, eu tenho que olhar quem está lá dentro, porque imagina, se você locar para mim um imóvel que por mês tem que pagar 200, 300 mil reais, eu nunca vou ter dinheiro para pagar. Agora, se você colocar, por exemplo, para uma Ambev, se você colocar, por exemplo, para uma Amazon, elas com certeza vão ter dinheiro. E isso é uma coisa muito importante que você precisa analisar quem são os inquilinos. Olha só, alocação por inquilino. Qual que é o ponto? Olha só, a Scania representa 28% do fundo. A Amazon, poxa, legal, 7%. Agora, aqui você tem, vamos dizer assim, entre aspas, alguns pênaltis, algumas empresas que eu particularmente tenho um olhar mais pessimista, porque dão prejuízo, porque estão pedindo recuperação judicial, porque estão quase em processo de falência. Então, olha só, estamos falando aqui de Magazine Luiza, o Dia, a própria Lojas Americanas, e eles representam aqui, ó, Magazine Luiza, 8%, com um Dia, 5%, Americanas, outros 12%. Então, de fato, existe uma preocupação grande nesse fundo de que um percentual de mais de 20%, aqui, para ser preciso, 25% do fundo, não pague para você. Claro, se esses galpões estiverem bem localizados, você vai conseguir repor um novo inquilino. Você pode receber daquele contrato ainda, se você conseguir executar as garantias, as multas, mas isso fica para um próximo vídeo, porque esse aqui já está ficando um pouquinho mais longo. Tá? Para que a gente dê uma última passada num outro fundo, que também não é uma recomendação, é apenas para você compreender a análise, você vai ver o BTLG. Basicamente está com yield bem próximo ao LVBI, significando que fundos de qualidade estão com yield bastante próximo. Você olha aqui também para o valor patrimonial, opa, aqui você já está pagando um ágio de aproximadamente 8%. Claro, o que eu quero que você tenha em mente? Esse fundo passou por uma recente emissão, então este valor patrimonial aqui, ele não está exatamente atualizado. De acordo com o novo guidance que a empresa aqui, que o próprio BTG trouxe para a gente em relação ao BTG Logístico, é que assim que ele conseguir colocar todo o pipeline de emissões e de novos galpões para dentro, o valor patrimonial tende a chegar a 110. Então, de uma certa maneira, olhando lá para frente, talvez hoje esteja descontado, mas no atual momento está um pouquinho mais caro. Olhando agora para o relatório, você viu naquele lá no LVBI que ele tem mais ou menos ali os seus 9 galpões. Agora, olha só o BTG. Aqui no BTG ele tem 23 imóveis. Já é um valor bem mais representativo. Olha só, valor patrimonial, R$100. E aqui o valor de mercado, 102. Então, basicamente, um ágio de 2% quando foi elaborado esse relatório. E aí você pode fazer a mesma comparação em relação àquele outro que eu te disse. Olha só, você vê aqui, por exemplo, os top 20 locatários. Então, olha só, Açaí, maravilha, está dando lucro. Amazon, nem preciso dizer. Ambev também dando lucro. Braskem já não é aquela melhor empresa, no entanto, ainda que tenham problemas sociais e ambientais relacionados, e seja uma empresa extremamente volátil e tenha alguns componentes políticos, ela de tempos em tempos dá ali os seus grandes lucros a ponto de conseguir pagar aqui. BRF, enfim, você vai ver vários outros, Mercado Livre, Claro, a Mobile, Natura, Alpargatas, a Pets, enfim, você tem muitos interessantes, você tem Coca-Cola. De fato, é um fundo muito diversificado e ainda que um desses inquilinos não tão interessantes como a Braskem ou como, por exemplo, a própria Natura dê algum problema, isso representa menos 10% do fundo, tá bom? Você pode ver aqui um pouco dos galpões, um pouco de como é que é a composição da receita, o mês de reajuste, a geografia, enfim, todos aqueles itens que eu mostrei que são necessários de você analisar. E aí você deve se perguntar, André, eu já entendi o que você quis dizer, eu já compreendi, então como que eu faço uma análise de um fundo imobiliário? Especialmente daqueles relacionados à logística. Será que agora eu consigo me aprofundar um pouco?
Sim, existe muito ainda para você se aprofundar. Por quê? Você, depois que compreendeu tudo isso, você precisa aprender a ler a DRE, ou a demonstração dos resultados do exercício, ou, como eles colocam ali mensalmente, quanto que ele recebeu de locação, quais foram as despesas do fundo, quanto sobrou. E se esse fundo utilizou ou não reservas para compor o resultado final. Porque existem alguns fundos que estão pagando R$ 1, mas na verdade eles estão gerando com a própria alocação 80 centavos. Aqueles outros 20 vêm de algumas reservas, vêm com algumas outras questões ali relacionadas que podem futuramente te dar uma certa surpresa. Então, se você quer a parte 2 para analisar DREs de fundos imobiliários, deixa aqui no comentário, eu vou querer saber. E claro, se você investe em algum fundo imobiliário que você queira uma análise mais específica, também deixa aqui, porque eu vou sim dar sempre uma olhada. Para você conhecer um pouco mais aqui então do meu trabalho, eu vou deixar aqui a nossa área de membros e também aqui em cima outros 2 vídeos para você continuar acompanhando todo o meu trabalho aqui. Então, por hoje é isso. Muito obrigado.